Débora. Ué, que estranho. Você... Olá, pessoal. Estamos nos preparando aqui para fazer essa conexão. Pronto. Oi, deu certo. Excelente. Tudo bem? Oi. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Estou te vendo sim. Eu, Mas deve ser ruim na internet. eu não vejo você. Não quero falar com essa, com essa parede preta que tá aqui na minha frente. Mas Cadê você? tá ótimo, tá? O seu som. A gente já tá ao vivo, o seu som tá um pouco nítido. Entrou aí as duas estão aparecendo. Então, para quem está assistindo, as duas estão aparecendo, Oi, tá? gente, não tô vendo ninguém, só tô ouvindo a voz da Camila. Se tiver alguma dificuldade aí, fala com a gente, por favor. Camila, tô te ouvindo. Vamos ver o que acontece, que eu não tô te vendo. Eu acho isso péssimo. Já aconteceu isso comigo, Você quer tá? Então, que eu saia e entre de novo? ele falou que tá com um pouco de eco aí. Tem uma pessoa que está falando que eu um pouquinho de eco. Obrigada pela colaboração aqui. É isso. Tá difícil. Você quer que eu saia e entre de novo? Gente, para quem tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo com eco também aqui, a Débora? Eu acho que é mais eu, né? Porque onde eu tô, de fato, na salinha de reunião, de fato, está dando, percebendo um pouco de eco aqui na minha sala. Mas é a sala, tá? Não vai ter muito o que fazer. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, o pessoal falou que estava ouvindo bem. Então tá bom. Camila, estou aqui então. Gente, muito bem-vindos aqui à nossa live, que a gente está preparando com muito carinho. No mês passado, eu falei um pouco sobre autoconhecimento, né, com uma terapeuta também maravilhosa, então, do desejo ao prazer de mudar, aquela sensação, né, que fica ali batendo para a gente despertar para algo novo e, de repente, a gente precisa se olhar com mais carinho, com mais atenção. E hoje, nesse mês, trazendo aí a Débora, especialista em conexões, especialista em gerar isso. Aliás, essa live é fruto desse trabalho de conexões. Eu conheci a Débora através de um processo de networking que eu estava fazendo também. E aí, olha só, já gerou uma parceria, já estamos aqui fazendo a live, temos projetos novos, temos ações novas aí previstas com essa parceria. Então, a gente precisa falar com vocês sobre essa potência que se chama conexões estratégicas. Né? Então, sejam muito bem-vindos. E aí, aqui, logicamente, a gente vai abordar sobre o que significa isso na prática, como construir essas conexões estratégicas, por que algumas pessoas são lembradas, outras não, e se tem. A Débora vai contar para a gente, será que tem um passo a passo aí, um segredo, né, para a gente, de fato, se tornar influente, mesmo sem ser influente,
realmente, né, gerar conexões, mesmo sem ser aí ter 1 milhão de seguidores, né? Então, qual que é, de fato, o valor disso tudo? Então, gente, a gente quer trazer um conteúdo aqui de valor para vocês, um conteúdo que, de fato, possa agregar para a vida de vocês. Então, eu fiz aqui uma enquete lá no meu Insta para vocês já interagirem com o tema, mas o que é muito importante a gente poder trabalhar, né? Eu sempre acredito que uma das coisas mais fundamentais da gente trabalhar, para mim, fez muita diferença. Foi quando eu entendi qual era o meu propósito e como eu queria me posicionar na minha jornada profissional. Quando eu dei essa virada de chave, algumas coisas começaram, de fato, a se transformar na minha jornada profissional, tá? Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Então, por que para mim propósito e posicionamento são essenciais, né? Então, não é só conhecer pessoas, não é só entregar cartão, não é só bater na porta e falar quem você é. Então, você se conectar com as pessoas certas gera crescimento mútuo. Então, o que é certo? Qual é o meu momento? Eu estou numa fase acadêmica, então a gente precisa fazer um entendimento de como que está essa fase, o que é essa, por que é importante para você nessa fase. É entrar numa empresa, ser bem reconhecido no mundo acadêmico, transformar a sua tese em um negócio. Como é isso? O que você espera disso? Travou aqui. Eu acabei de buscar uma transição de carreira, não sei por onde começar. Então, a gente precisa entender quem é você, qual fase você está. Isso é muito importante, porque você tendo claro isso, que valor você vai gerar, quem são as pessoas que fazem sentido com a sua essência, com a sua natureza, com aquilo que você quer entregar. E, de fato, buscar esse posicionamento. Então, é quem você é, o que você faz, né? E por que isso é tão importante. Tá? Então, definir o propósito tem algumas perguntas que a gente gosta de usar. Então, o que me move? O que eu quero gerar de impacto? O que me diferencia de fato no mercado e no ambiente que eu estou? Então, são perguntas que me ajudaram a traçar esse tipo de entendimento, né? Então, como que eu sou visto no nicho? Eu ainda não sou conhecido no nicho que eu quero atuar. Quem sou eu, né, nesse mar de profissionais que existe no mercado, né? As pessoas entendem o que eu faço, qual o valor que eu gero. Então, são perguntas que a gente deixa aqui para vocês, de fato, começarem a pensar nisso tudo. Tá? Então, a Débora, ela vem aqui, gente, que eu quero que vocês realmente aproveitem o máximo, coloquem as suas perguntinhas, tá? Nos comentários, suas dúvidas para interagir aqui com a gente. Então, alinhar propósito e posicionamento, você vai ter que ter um trabalho a ser feito. Precisa ter essa etapa de planejamento, pensar, de usar que tipo de redes são essenciais para vocês. São redes presenciais, redes online. Qual é a sua história? Como que você vai contar essa sua história? Que ambientes estratégicos de fato serão relevantes para você atingir o seu objetivo? Porque a gente precisa trazer aqui a intencionalidade daquilo que a gente quer. Né? Eu tenho claro que eu quero transformar o mundo. Então, como que eu vou mudar o mundo? Né? Com o meu jeito, com a minha maneira de ser. Então, a pergunta que eu deixo aqui antes de jogar para a Débora é: se alguém tivesse que descrever você hoje e o seu trabalho em uma frase, o que você gostaria que dissesse? Comecem a refletir sobre isso, para trazer essa clareza de posicionamento e propósito. Então, é um belo de um exercício para começar a traçar um plano de conexões, tá bom? Então, acho que essa introdução já deu uma bela de uma aquecida
E Débora, bem-vinda, minha linda. Fala um pouco da sua empresa, quem é você? Obrigada, Camila, mais uma vez pelo convite. Se o pessoal vai falando pra gente, vocês que estão aí, vai falando pra gente se vocês me ouvem bem e se tem alguma falha na qualidade de som ou na qualidade de imagem, alguma coisa assim, tá? Hoje está um dia nublado. Olha, o pessoal se conectou na capoeira que eu faço. Bem-vindos. Bem-vindos. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, fala que eu tenho uma luz aqui acessória, alguma coisa para ligar que eu não, né, para não ficar debaixo de holofote. Já trabalhei bastante com teatro, mas não gosto de ser centro das atenções. Então, boa tarde a todos que estão aqui, o pessoal que vai ver a gravação também, de manhã, de tarde e de noite. Obrigada mais uma vez, Camila, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, como eu estou no espaço, né, da agência Vive, e vocês provavelmente não me conhecem, eu sou a Débora, e eu tenho 45 anos, acabei de fazer aniversário na semana passada, na quinta-feira. Nossa, já faz mais, já foi na quinta-feira anterior, gente, já faz 11 dias, passa muito rápido. E eu tô numa fase muito feliz, porque eu trabalhei com atendimento a minha vida toda, trabalhei com acolhimento, né, de pessoas a vida toda. E isso vem se reverberando agora para uma nova fase que começou em 2023, em agosto de 2023, quando eu comecei a estudar sobre estratégia, para sair de uma posição de gestão, né, onde eu já liderei alguns grupos, onde eu já liderei trabalhos, para assumir uma cadeira de direção, né, que é o que a gente chama de estratégia, que é o que a gente chama de um olhar é o roteiro, né, que eu costumo dizer, é o roteiro em que as organizações ou as startups, enfim, em que elas convidam a gente e confiam, né, na nossa mão algo que elas precisam desse roteiro para elas poderem ser bem-sucedidas no mercado. E como a minha expertise é essa conexão de pessoas, eu trabalhei muito tempo com parcerias. E uma das minhas maiores dificuldades, inclusive, para esse olhar estratégico, foi não somente fazer as parcerias da Abraços, mas olhar o que era aquilo que a Camila falou, né, de propósito, identidade, e a minha intenção, que era muito clara, mas transformar isso em negócio, transformar isso em produto, transformar isso numa linguagem e comunicar isso de maneira que não somente fosse acessível, não somente gerasse valor, mas que fosse visto como um negócio, algo que as pessoas vão pagar, né, para ter. Então, isso é um pouquinho de mim. A Camila vai fazer uma série de perguntas para a gente ter essa conversa, né, de uma forma mais organizada, porque eu sou muito do improviso, viu, Camila? Falou, improvisa comigo mesmo. Mas eu acho que é importante a gente ter essa organização, e a Camila fez tudo com muito carinho, com muita atenção. Ela é expert, né, em processos, então tá nítido o áudio e o vídeo também para mim. Obrigada. Então, a gente vai conduzir essa conversa e fiquem à vontade para deixar as perguntas de vocês também, porque é para isso que a gente faz o ao vivo, né? Para as pessoas puderem deixar aí aquilo que elas pensam, concordo, discordo, dúvidas, né? As perguntas que valem 2 milhões a gente não vai responder, né, Camila? Claro que não. Mas, gente, desculpa que eu estava me mexendo aqui, Débora. Eu estava tentando arrumar o áudio pelo meu fone, talvez isso melhore aí a questão do eco. Sim, vai melhorar bastante, tenho certeza que sim. Tá, bom, pessoal, então eu queria começar perguntando para a Débora aqui. Débora, networking comum e network e conexões estratégicas. Que diferença, qual é a diferença disso para a gente? Vamos lá. Assim, a gente não vai ficar falando de conceito, não é um curso, é um bate-papo, né? Mas o networking, as pessoas, elas, via de regra, tem muitas pessoas que diferem, né? Que é o principal, que é o entendimento do que é.
Networking, ela é muito mais do que ter uma lista, né, de números de telefone na agenda, é muito mais do que ter contatos nas redes, nas plataformas, que a gente é muito grato, né? Nós somos muito gratas e todos somos muito gratos pelas plataformas facilitarem essas inter-relações de forma digital, mas isso não é networking. Então, as pessoas, elas confundem muito os grupos de WhatsApp com networking, as pessoas confundem lista de números de telefone com networking, elas confundem aqui na própria plataforma, né, o LinkedIn fala detalhes, comentários e networking das pessoas que aceitaram participar desse bate-papo e colocaram ali qual que é o networking, né? E isso, na verdade, isso não é. O networking, ela é uma rede em funcionamento. Do inglês para o português, até fica um pouco difícil de traduzir, porque network é a rede. Então, é essa rede. Essa minha rede de acesso, são as pessoas que eu consigo conquistar. Mas, se eu tenho acesso a essas pessoas, mas essas pessoas não estão interagindo junto comigo, se é uma via só de mão única, só envio ou só recebo coisas, não é networking. O networking é a interação do vai e volta. Isso mesmo. E mais que isso, né? O networking efetivo é ter uma rede que não só trabalha em conjunto, mas que um está trabalhando pelo outro. Às vezes não estamos trabalhando de braços dados, entregando algo junto, mas estamos efetivamente um fazendo pelo outro. E existem, por exemplo, o conceito das comunidades, né, que é um exemplo muito perfeito de como o networking ele funciona muito, por identidade, por propósito, essa identificação que as pessoas têm, né? E o networking efetivo e estratégico, ele tem a ver com o quê? Com o propósito que você tem, com a identidade, com a intenção, que ela nasce, né, junto com aquilo que a gente vai focar aqui no profissional, mas de você estar junto com outras pessoas que são decisores daqueles projetos com os quais você quer interagir. E interagir não significa vender, né? Então, são muitos conceitos que às vezes as pessoas elas confundem, e eu acho que isso é muito bacana da gente já definir desde agora, porque networking não é prospecção, networking não é fechamento de vendas, networking não é follow-up. Networking é uma rede de pessoas que, em algum momento, elas começam a interagir e, por encontrarem algo em comum, elas começam uma a trabalhar em prol da outra, né? E aí tem alguns conceitos dos experts que a gente vai falar mais pra frente, que é de fato, né? Então, o estratégico é você estar perto de pessoas que são decisores da área com as quais você quer se relacionar. Isso não significa que porque ele é seu decisor, ele vai assinar um contrato que você quer só porque você quer o dinheiro dele. Então, é mais ou menos isso. É isso aí. Então, assim, trazendo um resumo, né? Muitas vezes, quando a gente fala de network comum, aquele network, as pessoas estão muito mais olhando números. Quantos contatos, quantos seguidores, né? E não tem interação verdadeira, genuína ali, né? Não tem troca. Só está lá estático. E a conexão estratégica, ela gera qualidade, ela visa qualidade, alinhamento com o que você é, com o que você quer, né? E é um crescimento mútuo, certo? Então, esse que a Débora trouxe aqui, em resumo, né? É isso, gente. Então, a gente precisa ter claro o que a gente precisa também gerar valor para o outro, né? Para também começar a agregar para a nossa jornada, tá? Então, isso que a Débora falou é base e eu quero começar deixando isso bem claro para vocês. Então, se vocês hoje têm uma ideia de network, de que tenho muito contato, pode mudar a sua percepção aí, sua perspectiva e começar a, de fato, repensar essa sua rede e como você vai gerar valor e construir valor de forma mútua, um com o outro. Combinado? Agora, Débora, não é fácil identificar contatos chaves, né? De fato, eu acho que esse é um grande desafio. Do ano passado para cá, eu vou falar da minha vivência, né? Eu passei por essa transição, por esse processo de reaprender, porque eu saí do mundo corporativo, onde minha rede estava muito limitada ali, né? Estava ali no contexto, ali dentro de um nicho. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe, pessoal? Porque
a gente às vezes deixa de aprender coisas novas por não se conectar com pessoas diferentes de você. Então, a gente, eu sou vendedor, então você só se conecta com o vendedor? Eu sou cientista, eu só falo com cientistas, porque senão, né? Então, se você tem essa mentalidade, eu digo agora, você está perdendo a oportunidade de aprender com pessoas diferentes. E, consequentemente, agregar para a sua realidade isso. E isso eu vivi o ano passado. Então, eu me conectei com grupos de diferentes estados, eu falei com pessoas de diferentes locais. A Débora foi uma pessoa que eu conheci nesses grupos de conexão, essas comunidades de empresários, de empreendedores que estão ali para se colaborar e se ajudar mutuamente. Então, aí a gente se identificou ali, né? Então, Débora, como que a gente pode, de fato, identificar esses contatos chaves para, de fato, gerar esse crescimento? O que você deixa aqui de dica para a galera? Isso é uma coisa que eu falo bastante e que algumas pessoas elas não têm muito a consciência e a parte da conscientização de tudo que a gente de tudo, né, que a gente passa na vida. A parte de conscientização ela é a parte mais dolorida, mais morosa e mais cara, que é o que para a gente ter esses acessos que você tá me perguntando, primeiro esse posicionamento que a gente falou anteriormente, ter um propósito claro, ter uma definição clara de quais são as minhas intenções e ter essa clareza de que essa consciência ela não pode ser só comercial. Então essa é a primeira coisa. E acessar essas pessoas é entender de que profissionalmente elas vão se relacionar com quem interessa para elas, não para a gente. Então, elas estão em ambientes, algumas pessoas elas têm uma facilidade maior de estender o braço, outras nem tanto. Via de regra, as pessoas que têm no DNA delas serem mais abertas, terem essa capacidade de estender a mão, elas também têm limite. Então, mesmo em ambientes mais fechados ou em eventos em que a gente procura essa acessibilidade, a gente precisa se conscientizar que, no ambiente de negócios, mesmo que eu pague um ticket de evento, e precisa muito entender isso, de que a gente dificilmente vai acessar alguém que a gente quer muito para fazer negócio com ela, se a gente não investir algo para estar próximo dessas pessoas, e aí eu estou falando de tempo e de dinheiro mesmo, de se deslocar, de fazer, pesquisa, de saber quem são essas pessoas, onde elas estão, o que é importante para elas, para daí, quando eu estiver diante de uma oportunidade, poder falar algo de interessante para ela e realmente gerar essa conexão. Mas elas estão em ambientes que também são ambientes mais elitizados. Então, estar em eventos e procurar pessoas que possam facilitar isso é uma história que a gente não escuta mais, mas que é a mais pura verdade. Todas as pessoas do mundo, elas estão a alguns passos ou a algumas pessoas de alguém no outro lugar do planeta. Então, por exemplo, se eu quisesse falar hoje com um presidente de um outro país, na Europa, faz de conta, na Holanda, se eu fizer um planejamento e se eu pesquisar isso, eu vou encontrar um caminho em que eu acesso a primeira pessoa, dessa primeira a segunda, e aí no 7º nível de contato eu acesso a pessoa que eu quero. Isso não significa que vai acontecer em uma semana. Significa que o meu planejamento e a minha pesquisa, ela tem que ser bastante eficiente, porque eu vou acessar o grau máximo que eu tenho, mas esse grau máximo que eu tenho, esse degrau máximo que eu tenho para chegar mais próximo, esse passo mais avançado que eu tenho, às vezes não está tão próximo dessa outra pessoa, mas é possível. Agora, essas pessoas, elas estão onde? Onde é importante para elas, onde faz sentido para elas, onde faz sentido para o negócio delas, onde faz sentido para aquilo que elas estão entregando de serviço, de produto, de competência, de autoridade para ela. Então, via de regra, tempo e investimento de tempo e investimento de dinheiro é muito importante.
Algumas pessoas são menos acessíveis que outras, mas se a gente... Aquilo que você falou de furar bolha, Camila, é o principal. Se a gente não se conectar com pessoas diferentes daquilo, principalmente da nossa profissão, dificilmente a gente vai alcançar uma rede de networking forte, porque basicamente a gente acaba entrando numa pilha em que as pessoas elas compartilham, não são rivais, não são inimigas, mas são concorrentes das mesmas oportunidades. Então, E às via vezes de regra, tem as mesmas. E às vezes tem as mesmas dores, então você acaba não vendo outras possibilidades. sim, isso mesmo. Excelente. Tem mais alguma observação aí, Débora? Não. Eu penso que essa conscientização é muito importante exatamente nesses dois pontos. Por que eu falo isso? Porque senão a gente fica dependente daquilo que a outra pessoa está fazendo. Você entende? Então, assim, eu quero acessar aquele exemplo, né, que eu falei, quero acessar uma pessoa que trabalha no governo de um país da Europa. Ok. É impossível? Não. Mas, se eu não faço algum investimento para minimamente estar mais próximo desse ambiente, eu vou depender, não é que é da boa vontade, ou que a pessoa não tem essa boa vontade, mas eu vou depender de outra pessoa. Sim. E, sabe aquela coisa assim, então, estou a 7 passos? Está, mas e o seu terceiro passo? Ninguém que nunca te viu na vida se acontecer isso. Mas é porque alguém te indicou. Legal, mas você não sabe quem é essa pessoa e quais são as prioridades dela naquele momento. Então, naquele momento, se você estiver propondo uma solução para algo que ela está procurando, sensacional. Seja filantrópico, seja negócio, seja pessoal. Às vezes a pessoa está procurando uma terapia. Vamos, né, sair um pouco do ambiente, às vezes, de negócio especificamente, e que para o terapeuta é negócio, mas para a pessoa que vai receber é uma solução de bem-estar, de saúde, uma ajuda. Mas então, assim, acho que tem que ter uma fé assim absurda, né? Para crer que só isso é suficiente. E ficar dependente do braço de uma outra pessoa é muito ruim. Porque quem se acostuma com isso acaba entrando numa zona de conforto que é muito perigosa, né? Não fazer absolutamente nada daquilo que se quer. Então, se é um projeto e ele é favorável, invista. A gente tem que ser o primeiro investidor do nosso projeto, né? Exatamente. Perfeito. E é muito importante isso, né? As conexões estratégicas, elas não são sobre quem você conhece, né? Mas quem te conhece e lembra de você, Sim. pelo que você faz, pelo que você gerou de valor. E eu vivi muito isso, gente. Quando eu saí do CLT e acabou chegando, né, nas notícias, quantas ligações eu recebi? Assim, Camilinha, o que aconteceu? Você precisou de alguma coisa? Tem isso, tá? Então, assim, isso é muito gostoso de você ver, porque não importa, foram muitos anos, né? E pessoas de empresas que eu já tinha trabalhado antes, fizeram contato, estenderam a mão. E nesse meu processo novo de conhecer pessoas novas, eu também precisei me desafiar. Eu precisei sair da minha zona de conforto, das minhas limitações, da minha timidez, né, para poder encarar e lidar com pessoas que já geram resultados muito superiores que o meu, né, como empresário, mas que eu estava ali para ouvir, para aprender e criar possibilidades. Tipo, olha, eu sou especialista em processo, eu estou vendo aqui que esse seu negócio pode avançar assim, assim, assado, né? E você poder agregar para o outro, sem esperar muito, mas assim, de fato, de forma genuína, de fato, de você querer, de fato, fazer, né, pelo outro. Você vê o sucesso do outro. E, gente, o que eu mais fiquei feliz, assim, foi de perceber que existem pessoas boas que querem estender a mão. Né? Eu conversei com empresários, com pessoas que falam, Camila, vamos te ajudar, vamos lá, senta aqui, o que você quer? Você não está bem definida aqui. A Débora falou, você precisa definir muito bem, menina, você precisa sair, porque você
já tem uma carreira que você viveu coisas que eu não vivi. Para de achar que você não vai chegar. Então, assim, foram insights que valeram muito a pena, né? Para eu estar aqui hoje fazendo essa live, um exercício foi muito grande, gente. Pode acreditar. Então, assim, que exemplos de conexões, né, que a gente pode gerar impacto? Gente, do cafezinho, né, que a gente toma lá no corredor da empresa, pode gerar uma parceria de negócios, né? Num café, num encontro, uma pessoa que comentou aqui, né, precisa mudar para ver a mudança, exatamente. Né? Uma oportunidade de carreira através de uma conexão. Então, às vezes, pessoas que estão lá no LinkedIn, que você gosta do conteúdo dessa pessoa, você comentar de forma genuína, você interagir com essa pessoa de forma genuína. Gente, isso, a pessoa às vezes para, vamos marcar o café? Vamos conversar? Né? Isso já aconteceu comigo, eu já conversei com pessoas em que eu não conhecia, mas que eu gostava do conteúdo e eu gerei essa conexão. E a partir dali a gente começou a conversar e entender mais a necessidade um do outro. Às vezes um cliente seu acaba virando investidor porque gosta de você, né? Porque acredita no seu potencial. Uma mentoria que você fez ou você pode fazer pode virar a chave de várias coisas e você se transformar. Então, conexão não é só sobre, que a Débora já reforçou, não é só sobre vender, é sobre você aprender, gerar valor e você ser lembrado, você deixar um legado aí por onde você passa, né? Então, gente, quando a gente faz isso bem feito, de forma intencional, de forma com propósito, com clareza, as portas se abrem e a gente chega a lugares que a gente nem imaginava que a gente chegaria. Né? Agora, Débora, como que a gente constrói e mantém essas conexões? Tem técnica para isso? Existe maneiras de fazer? O que você recomenda como especialista? Assim, primeira coisa que eu recomendo é que a pessoa possa fazer pesquisas a respeito, primeiro, do perfil dela. Você começou falando lá atrás, né, agora nessa sua fala em relação à timidez e tudo mais. Então, as pessoas, elas confundem muito ser pessoas introvertidas e extrovertidas, ser tímido, ser ousado. E, às vezes, ela tem uma noção de si própria que não é realidade. Então, a primeira coisa é fazer uma autoavaliação, pesquisar a respeito disso, saber. E esse autoconhecimento, isso é para tudo, vai servir para tudo, né? A segunda coisa é procurar, para facilitar isso, é estar em ambientes em que você gosta de estar. Independente se é introvertido ou extrovertido, se forçar a estar num ambiente por qualquer razão, é muito ruim. Então, para alguém que não sabe o que é networking, para alguém que não sabe o que é esbarrar em alguém e depois de forma como é que a gente fala? Paulatina, aos poucos, né, se aproximar dessa outra pessoa sem ser interesseiro, é uma arte. Por quê? Porque a gente tem que ter muito claro essa intencionalidade. As pessoas, eu ouço muita coisa, né, e é bacana, porque como são vários conceitos e várias formas diferentes de pensar, eu vejo coisas que eu falo, jamais eu faria isso não faz sentido para mim, isso é o oposto daquilo que eu acredito. Então, já dizendo que eu não sou dona da verdade, né, mas a maneira como eu sou reconhecida e tenho reputação e autoridade por falar a respeito desse assunto, é que as minhas intenções, elas não são intenções profissionais. A minha intenção, ela vem primeiro da minha identidade, de um propósito pessoal, porque é isso que me conecta com as pessoas. E aí, em alguns desses esbarrões, às vezes a gente vai fazer negócio e é maravilhoso. Só que se eu estiver com essa sede de só procurar ambientes onde eu posso fazer negócios, eu vou perder muitas oportunidades. Eu escrevi a respeito disso, vai entrar lá no LinkedIn. Por quê? Porque é a minha visão. A nossa vida, ela é muito curta, né? E eu fiz missões durante 7 anos. Essas missões, elas me ensinaram algo que jamais nenhum trabalho ensinaria.
Porque o trabalho voluntário, ele dá pra gente, e essa é uma outra dica, né, que eu dou, o trabalho voluntário, ele dá pra gente a possibilidade da gente se conectar com pessoas que estão indo para o mesmo caminho, se doando sem esperar nada em troca, porque o voluntariado é isso. É diferente parceria e voluntariado. O voluntariado, ele é algo que a gente devolta nosso tempo, às vezes a gente tira dinheiro, né, da carteira, para entregar em ambiente que você acha assim, nossa, isso aqui é doação mesmo, sabe? Não tem como vir nada, sair nada daqui. Não é uma semente que eu vou plantar e que nem uma árvore de carvalho que vai levar 100 anos para nascer e vai viver 1000 anos. Nem isso, né? Vai levar 100 anos e não vai sair nada dali. E às vezes a gente é surpreendido, porque nessas redes, às vezes, você fala assim, nossa, tenho certeza que não vai sair nada daqui, e sai. Mas é melhor você ir e não esperar nada do que você semear achando que é um investimento e, na verdade, você tinha que ir com essa mentalidade de voluntariado. Então, pensando sobre esse aspecto, essas duas dicas, elas são essenciais para começar. Então, esteja em ambientes, procure ambientes diferentes em que você possa primeiro contribuir, que é o que a gente em inglês chama de Give First. E o Give First, ele é muito bom para a gente exercitar, né, esse altruísmo verdadeiro. Tem alguém comentando alguma coisa aqui, eu já vou ler, tá, sobre país. Então, estar nesses ambientes em que você não conhece o ambiente, você tem apreço pela causa, mas você não espera nada daquilo. Isso é um excelente exercício. Porque você vai olhando para as pessoas e vai ouvindo, tanto nas histórias que elas contam, como no comportamento delas, como você está lá como voluntário, você se colocou à disposição e você não está esperando nada daquilo, ao contrário, você quer se doar, você se coloca de uma maneira também sem filtro. E é muito mais fácil de você se conectar com as pessoas de forma verdadeira. E por causa disso, chegar num ambiente em que você não espera nada, mesmo que seja um ambiente, por exemplo, profissional e de negócio, é muito mais fácil das pessoas se conectarem contigo, porque ela vai se conectar com a sua verdade, não com aquilo que você quer mostrar que você sabe fazer, ou que você está vendendo de produto ou de serviço. Então, essas duas dicas não são dicas de workshop, não, né, coisas assim de vivência mesmo. Então, coisas que todas as pessoas precisam experimentar alguma vez na vida. Procure algo que você ama fazer, procure um ambiente em que isso faça sentido, em que você possa se doar e sem esperar nada em troca. Você vai exercitar essa conexão com pessoas que você não conhece e, né, isso vai ser mais fluido. E aí depois qualquer outro ambiente é mais fácil. Quem escreveu aqui, eu me identifico muito com esse trabalho voluntário, né, fazer missão em outro país, mas ironicamente não tenho entusiasmo para fazer missão aqui no país, né? Então, é uma questão de desejo, né, de conexão aí com o que se espera, de repente. Então, é muito curioso isso, né? Porque eu já me envolvi com profissionais de outros países e a gente já desenhou coisas, já conversei a respeito de muitas esferas, né? Às vezes é no pessoal, às vezes é no profissional, às vezes é uma ajuda, enfim. E eu prefiro trabalhar aqui no Brasil por uma questão de identificação. Eu amo o Brasil. Eu penso que assim, outros países para me conectar, eu vou trabalhar, com certeza eu vou aprender, mas o que vai me levar para lá, primeiro vai ser meu propósito pessoal. E por causa disso, eu vou me conectar com pessoas e vou oferecer, de repente, meu trabalho e tudo mais. Só que eu separo muito, né, o que é profissional e o que é pessoal. Inclusive, eu tenho números de telefone diferentes, a Camila sabe disso, porque eu não sei se em outros países é assim, eu penso que não, pelo menos das experiências que eu tenho. As pessoas, elas confundem muito aquilo que a gente faz de forma voluntária, por causa da missão, né, que a gente tem. Elas confundem muito que a gente precisa fazer isso no nosso profissional, a gente também precisa fazer algumas coisas de forma voluntária, que é diferente do Quick Win,
que é você ofertar alguma coisa para a pessoa, para mostrar para ela que você sabe tanto mais que aquilo, que é uma coisa que a gente aprendeu, né, com o Pental, com o Toya e tudo mais, que se você resolve o problema de uma pessoa em 15, 20 minutos, para que ela vai te contratar? Eu ouvi a respeito disso hoje, né, de novo a respeito disso. Isso faz muito sentido. Então, assim, você não vai oferecer um contrato para uma pessoa para alguma coisa que você pode resolver em 2 minutos, né? Se é uma prestação de serviços. Agora, é diferente. Por exemplo, você chega no balcão da farmácia, você precisa de uma Neosaldina. E, assim, ele vai levar 2 minutos para pegar na gaveta, te entregar, e você mais 1 minuto para passar no caixa e pagar. Mas é aquilo que você precisa. E consegue entender de que cada ambiente tem uma dinâmica completamente diferente. Estar em outro país ou não é uma decisão que vai partir do quê? Daquilo que te conecta. Né? Exatamente. O que é que te conecta com isso? É uma causa? E eu realmente confio muito numa máxima que antigamente se falava muito, que é escolha alguma coisa que você goste de fazer e você não vai mais precisar trabalhar, porque no nosso dia a dia isso poupa muito estresse. A gente sabe que a gente está vivendo um momento a nossa geração, ela vive um momento de transição muito importante de inteligência artificial, tecnologias, né, assim, que há 30 anos nunca se tinha escutado falar de forma tão massiva, a internet muito acessível para todos, a gente fica sabendo das coisas com uma velocidade muito rápida, a gente tem um volume muito grande de informações. Mas o porquê que a gente faz as coisas, tem um livro, né, que é sensacional, que eu indico para as pessoas, que Comece pelo Porquê, né? Isso vale para qualquer coisa na vida. Então, estar aqui ou estar em outro país vai muito daquilo que te conecta, daquilo que faz sentido para você, né? Quem sou eu para dizer que não? Exatamente. E, assim, o trabalho voluntário, para mim, também foi algo que me fez perceber a minha essência mais ainda, assim, o que eu precisava me desenvolver, com as necessidades das outras pessoas, e com isso pensar em soluções que eu pudesse agregar para aquela realidade. Então, assim, eu acho que o trabalho voluntário, de fato, para conexões estratégicas, ele precisa ser parte do nosso desenvolvimento como ser humano. É muito ruim quando você se desliga de um CNPJ e você se olha no espelho e você não se reconhece como ser humano. Você se reconhece só como um CNPJ. A Camila do CNPJ X, a Débora do CNPJ Y. Mas e a Camila ser humano? Né? E a Débora ser humano? Quem sou eu de verdade? Né? Então, o trabalho de conexões, ele vai fazer você ponderar isso tudo. Então, nós não somos só um CNPJ. Nós somos um conjunto de coisas, né? Nós somos família, nós somos amigos, nós somos... a gente tem que olhar para o lado e sensibilizar com o que está acontecendo no mundo e ver de que forma a gente pode contribuir, seja nos bastidores, seja no front, seja da forma que faça sentido para você. Né? Por isso que é importante a questão do autoconhecimento, de entender o seu propósito, os seus valores. Então, conexão fala de muita coisa, gente, não é só de trabalho. Né? Então, acho que isso é fundamental, Débora. Então, muito obrigada pela contribuição aqui dos participantes também. Eu coloquei aqui, né, como que a gente pode se posicionar para atrair essas boas conexões. Né? Então, de forma didática, aqui a gente já falou de muita coisa. Primeiro é clareza sobre quem você é, o que você faz. Você não é só um CNPJ, lembre-se disso, né? Isso é muito fundamental. Mostrar presença onde suas conexões estratégicas estão. Então, você saber que caminho que você vai trilhar. Estou numa faculdade. Quais os programas que a faculdade tem que faz sentido você se conectar? Quais grupos do WhatsApp você tem que faz sentido você manter? Porque às vezes você está perdendo tempo. Gente, tempo é precioso. Às vezes você está recebendo um monte de bobagem que não faz mais sentido com a sua realidade. Você continua ali desperdiçando o seu minuto. Então, não tenha medo de
de fazer esse filtro, sabe? De selecionar com clareza os lugares que você quer estar, as informações que você quer receber. E não ter medo disso, porque você vai poupar muito do seu tempo e você vai direcionar o foco para a sua construção do ser humano e profissional que você é. Então, eu acho que isso é fundamental, tá? Compartilhar valor e conteúdo relevante, né? Que é um grande desafio das redes sociais. Quantas redes sociais estão conectando e distribuindo valor, ensinamento, igual a gente está fazendo aqui? Tem gente só fazendo graça por aí. Então, como que a gente vai, de fato, gerar essa conexão, né? A comunicação clara, autêntica. Se você é extrovertido, seja extrovertido. Se você é mais, né, quietinho, seja quietinho, tá tudo bem. Respeite a sua natureza, quem você é, a sua essência. Se você tem o cabelo black, lindo, meu cabelo super puxadinho, tá tudo bem, você não precisa fazer uma escova para estar numa live, né? Então, assim, seja você, respeite quem você é. A Débora é do teatro, né, da comunicação, tem um monte de coisa aí. Então, outra coisa, é demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Gente, a gente está aqui para olhar no olho um do outro. E, de fato, perceber, poxa, o que você está precisando hoje? Então, às vezes, o que você sabe pode transformar a vida de alguém. Com uma palavra, com uma frase, com um livro que você indica, com um momento de sentar, né? De procurar, às vezes, pô, o pessoal da capoeira que estava aqui, né, que eu faço. Pô, a capoeira para mim tem sido um momento importante, porque eu estou numa fase, né, de recomeços. Então, é uma conexão com meu filho, né, que é o momento que eu tenho com ele, de conexão com ele. É um momento que eu conheço pessoas diferentes, né? E, cara, ali também, de repente, eu vou criar conexões que eu possa estender a mão e colaborar de alguma forma com aquilo que eu sei, né? Então, eu acho que agregar valor, estando presente de forma estratégica, aí a conexão certa vai vir. Então, assim, é você estar intencionalmente gerando valor com aquilo que você sabe. E a gente sabe que cada um tem sua história, e cada história tem valor, tem profundidade naquilo. Então, o que você viveu pode, às vezes, me ensinar algo que eu não sei, né? E aí, como que eu agrego nisso, né? Como que eu aprendo com isso? Então, é a importância do dar antes de receber, né? O que a Débora comentou aqui também, essa reciprocidade, esse princípio, né? É muito relevante. Então, assim, a Débora já me ajudou muito, gente. A gente se conheceu em pouco tempo. Ela já me fez conexões maravilhosas. Eu já conversei com pessoas, muitas pessoas maravilhosas através dela, né? E por uma conexão genuína, que a gente sentou e conversou, e a gente se conectou, a gente tomou café um dia na Paulista. Então, assim, é isso, né? Ela dá uns conselhos, Camila, depois, Camila, você é muito boa nisso, preciso aprender isso com você. Então, gente, sabe, isso é valiosíssimo, assim, eu não tive isso em 20 anos, às vezes, dentro de um mundo corporativo, né? Quando a gente sai, muitas vezes a gente se desafia a experimentar coisas diferentes. Então, eu desafio, você está no mundo corporativo, procure fazer isso já. Não espere você sair. Ainda não estou, preciso entrar. Comece a construir uma rede que, de fato, vai lembrar de você na hora que eles precisarem também, tá? Então, isso é muito valioso. Débora, a gente está quase chegando aos finalmente aqui da nossa live. Mas conta aqui pra gente, onde e como a gente expande as nossas redes de contatos? O que você recomenda pra galera? Ai, que pergunta difícil, né? Porque hoje a gente tem tanta, tem tanta ferramenta. Eu não sou uma pessoa avessa à tecnologia. Não é que eu não goste de redes sociais, mas exatamente por causa daquilo que você falou, porque o tempo ele é muito precioso. Então, por exemplo, eu não uso o Instagram. Então, eu tava conversando aqui com a Camila, né? E assim, peguei aqui uma conta, mas eu uso o LinkedIn. E eu uso o LinkedIn por uma razão que antes não era tão engraçado, né? Eu sempre usei, sempre gostei, porque eu amava ler os conteúdos que tem lá,
São conteúdos diferenciados, são conteúdos que me ajudam a aprender, mas eu sempre preferi lá. E de 1 ano e meio para cá, o que eu entendi, né? Que é algo óbvio, mas que às vezes a gente não para pensar o alto valor que isso tem. O LinkedIn, ele me dá, por exemplo, o nome da empresa. Pega uma empresa qualquer, uma Nestlé, por exemplo, eu consigo seguir a empresa, eu consigo olhar lá e ver quantos mil funcionários que tem. Eu consigo aprender a fazer através de uma pesquisa, eu consigo olhar da área que eu tenho interesse, quais são as pessoas que elas estão lá, eu consigo ver se essa pessoa é ativa, porque às vezes ela não está publicando conteúdo, mas ela está comentando conteúdo de outras pessoas, eu consigo ver isso lá nessa rede. Então, para a minha rede de contatos aberta, para essa lista, né, mais aberta, assim, é o LinkedIn. Apesar de que eu não me coloco como influenciadora, a gente está muito perto, né, Camila, de muitos influenciadores, top voices, eles são maravilhosos, mas eu uso bastante o LinkedIn. E o WhatsApp, exatamente aquilo que você falou, de forma muito comedida. Ah, mas como é que eu vou saber se vale a pena ou não? Entra e coloca uma meta. Se até tanto tempo não acontecer nada, sai, desapega. Porque às vezes a pessoa vai deixando. É um lixo digital, né? Ah, tá, eu tô lá, mas eu não tô vendo. Ah, eu tô lá, mas às vezes você fica, né? Que é o costume da nossa geração, né? O pessoal que é mais novo que a gente. Ah, vou rolando pra cima. Esse rolando pra cima, às vezes você, sem parar pra prestar atenção, você ficou ali. Uma hora e meia. Nossa, como passou. E assim, e se tornou normal, né? Esse arrasta pra cima. Eu tenho uma raiva desse negócio. Eu não tenho tempo pra ficar arrastando nada pra cima. Eu vou direto, e tanto é que assim, que nos grupos nos quais eu estou, as pessoas, hoje eu recebi um elogio de uma pessoa, é um grupo bem elitizado, que eu fui convidada para estar, de uma amiga que hoje mora em outro país, ela veio para cá, e enfim. E a pessoa falou assim, olha, muito obrigada pelas contribuições que você traz para o grupo, isso ajuda muito a manter a comunidade extremamente ativa, colaborativa, acho que é isso mesmo. E eu nem tinha falado nada, eu fiquei até surpresa, porque é um ambiente em que eu olho e falo assim, bom, vou fazer de forma colaborativa, porém, é um ambiente em que as pessoas já sabem que eu tenho autoridade, sabem que eu tenho reputação, e pensa, de forma colaborativa é diferente de fazer de forma voluntária. Não é um daqueles ambientes em que eu faço de forma voluntária. De forma voluntária, eu me esparramo, eu coloco maquiagem, né? Eu cabelo, vou pra rua, eu fico lá sem ar-condicionado, às vezes, porque a gente vai servir pessoas que não tem como retribuir. Essa é a ideia, né? Nesse grupo já é um grupo mais elitizado, e eu quero que as pessoas, elas saibam aquilo que eu faço. Mas não é um ambiente em que eu fico me vendendo. Eu fico ali colaborando. Ah, apareceu isso. Olha, eu acho que eu posso colaborar com isso aqui. Isso aqui te ajuda? Olha, eu ouvi falar a respeito disso. E eu vou mostrando para as pessoas que, apesar de, por exemplo, é um ambiente de tecnologia, tem muita gente de tecnologia lá. Eu não sou profissional de tecnologia, mas o que eu gero valor falando de coisas da outra ponta, porque eu sou uma profissional de humanas. Eu sou uma profissional de relacionamento. Eu sou uma profissional de interações, de criação de eventos, né? De criatividade, de eventos. E eles não sabem fazer nada disso. É um pessoal ali do código. Então eu gero muito valor lá dentro. E aí uma das administradoras falou para mim, assim, olha, inclusive, muito obrigada, viu, por toda a colaboração que você dá lá. E para mim foi uma surpresa, porque eu faço isso de forma profissional para eu manter aquela rede nutrida, que é o que a gente fala, né? Manter o meu jardim bem regado, para que as pessoas lembrem de mim, para que meu jardim tenha muitas flores e as borboletas venham, né? E isso é manter a rede acesa, manter a rede evoluindo. Mas, né, é aquilo, eu tenho pouquíssimos grupos de WhatsApp. Eu ouço pessoas que falam assim, 200, 300 grupos de WhatsApp. Eu olho para a pessoa e falo assim... Você como vive. Eu não tenho nem tempo nem paciência para isso. E assim, um patamar
patamar de informação que, de verdade, eu acho que assim, se essa pessoa trabalha, assim, tiro meu chapéu, né? Extremamente muito mais competente do que eu. Porque você, eu não tenho competência para isso. Eu faço a gestão de 2 números de telefone profissionais, um para grupos e um para projetos, que são projetos remunerados. E eu separo de forma assim, sabe? Totalmente desapegada. Ó, não, você é parceiro e tal, então você tá aqui. De 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias eu olho lá e te vejo se tem alguma coisa. E aquilo que eu posso. O outro não, a pessoa me chamou, olha, eu gostaria de assim, fazer uma reunião, um café, uma proposta, vamos negociar? Eu tô aqui, pronta, né? Empreendedora, né, Camila? Não posso deixar. Não pode parar. O que você falou, tem que ter o filtro, né? Porque senão, working com quê? Com perda de tempo. E assim, não pense que o pessoal que tá aqui, não pense que a Camila é qualquer pessoa, porque eu fico tomando cafezinho com qualquer pessoa na Avenida Paulista, não. Meu tempo é precioso. E o café na Avenida Paulista não é qualquer café, né, Camila? A gente não consegue tomar café na Avenida Paulista com qualquer troco. Lá é elitizado, é um lugar gostoso, um ambiente legal, não é? Você gosta de sentar numa padaria de periferia e comer coxinha de ontem. É outra coisa, é outro patamar. Então é isso que eu falo, né? A gente precisa fazer essa seleção e precisa entender muito qual que é a intenção pessoal, primeiro, que tem com essa pessoa, para poder fazer um investimento de algo que faça sentido. Faz sentido, exatamente. Então, assim, a gente já trocou muito, já acessamos, né, empresários, milionários, multimilionários, e isso é bem legal, mas não é toda hora que acontece. E eles não ficam aqui disponíveis pra gente, né, Camila? Eles não ficam esperando a gente mandar uma mensagem para falar, vamos tomar um café? A gente manda alguma coisa assim, então, mas seja mais... O que é que você precisa de mim, né? É tipo assim... É assim mesmo. Mundo corporativo, é negócios. E tem uma coisa que é muito interessante também da gente falar sobre conexões, né, Camila? Nós somos mulheres e a gente sabe que o corporativo ele não é fácil. A gente não vai levantar nenhuma bandeira, nós somos muito tranquilas em relação a isso, a gente também não tem mimimi, mas a gente sabe que é um ambiente, é uma selva para todo mundo, não é uma selva só para mim e para Camila, porque somos mulheres, é difícil para todo mundo. Então, se não tiver muito claro, né, o que é essa geração de valores e as contrapartidas, vai ter problema, ou por um motivo ou por outro vai gerar problema. Então, quanto menos problema, melhor. Problema só é bom quando tu vai gerar nota fiscal pra gente resolver, né, Camila? De resto, sem dúvida. Caçar problema é só se o povo tiver que resolver para receber e gerar nota fiscal, seja muito bem-vindo. De resto, tô fora. Perfeito, Débora. Assim, você falou de vários exemplos, né? Então, eventos presenciais, online, que faça sentido com aquilo que você quer aprender, se desenvolver, e agregar valor ali. LinkedIn, gente, de fato, tá dando ruído aqui. Vamos ver, vou tirar aqui da camisa. Vamos ver aqui, né? Então, assim, não sei se o grupo de advogados selecionar, comunidade selecionar. O LinkedIn, tem um colega que colocou ali, de fato, gente, para quem quer esse mundo corporativo, lidar com empresas, enfim, lá é o canal, né? Lá, de fato, é o canal. Eu quero lidar com o consumidor final, quero falar. Aí sim, procura o Instagram, procura outras redes. Então, adequa as suas redes ao perfil, né, que você quer. Eu quero ensinar. YouTube é um canal excelente, né? Então, categoriza aquilo que você quer gerar de valor, de conteúdo e procura a sua rede que faça sentido para aquilo. No LinkedIn também é muito importante. Você viu uma pessoa, você não tem medo nenhum, não. Pode chamar essa pessoa lá, mandar uma mensagem, conversar com ela, porque isso, de fato, pode, de fato, fazer uma diferença ali, pode gerar uma conexão. Às vezes a pessoa não responde, às vezes responde, é uma questão de tentativa, né? Mas seja genuíno nessa comunicação. Né? E, obviamente, né, gente, não ser forçado, igual a gente começa a receber aquele monte de mensagem de robô ali. Fulano, você é isso, você é aquilo, gostei do seu perfil, mas não declara exatamente o que gostou, né? Só para querer vender alguma coisa. Então, isso é o que a gente mais vê.
Então, não seja esse robô, não seja essa pessoa. Né? Então, é muito importante isso. E programas, às vezes, gente, eu quero começar eu quero transformar minha ideia em negócio e tal. Procura hubs de inovação, procura se conectar com programas de universidade, às vezes, que tem programas específicos. Então, assim, a gente tem um mundo para expandir, tudo depende daquilo que você quer, do que você quer gerar valor, como você quer navegar nessas áreas, tá? Então, obrigada pelo feedback. Desculpa aqui, gente, na questão do áudio, né? Estou vendo que está tendo alguns feedbacks, está tendo um ruído. Eu tirei aqui da camisa para ver se melhora. Então, acho que a gente já falou bastante hoje. Então, primeira coisa, né, Débora? Propósito, valor, você ter claro o que você quer. Para depois começar a construir sua rede. Então, parta com esse olhar interno para você mesmo. Daquilo que você quer gerar de valor para o mundo e para você, para o seu crescimento. Olhe para as suas deficiências também. Poxa, o que eu quero aprender? Poxa, eu não sou boa em vendas. Você conecta com pessoas de vendas. Pô, eu preciso aprender mais sobre TI, se conecta com pessoas de TI. Né? Preciso aprender mais sobre pessoas, sobre como se conecta com pessoas diferentes. Cara, eu sou muito ruim de planejar, de fazer processo. A Camilinha está aqui para ajudar você. Né? E assim a gente vai se conectando, né, com as pessoas, também olhando para aquilo que a gente não é bom, porque a gente pode criar boas parcerias e conexões através disso. Então, assim, eu também quero deixar aqui, Débora, a gente pode já falar do convite, a gente vai abrir a nossa parceria, primeira ação juntas. Vamos falar então, a gente pensou o seguinte, nós temos conteúdos aqui valiosíssimos, que é muito importante. Então, assim, imagina você ter um posicionamento claro, uma rede que está alinhada com esse posicionamento. É possível fazer isso, a gente vai abrir uma turma a partir do dia 9 de abril, tá? Serão 4 encontros, onde a gente vai ajudar você a construir essa clareza de propósito, de valores e de rede que faça sentido com esse caminhar novo que você precisa, tá? Eu e a Débora juntas, vai ser um encontro por semana, 1h30 de duração, tá? A princípio, a gente está colocando no horário noturno, tá? A gente vai divulgar aqui nas nossas redes, o ingresso está disponível no Simpla, tá? Para você participar, vai ser online, a gente vai testar para dar a possibilidade de outras pessoas se conectarem de outros estados também. Vai ser online, não vai ser gravado, tá? Vai ser exclusivo para quem de fato entrar e se conectar ali com a gente, tá? Então, se você aqui sente que precisa melhorar essas suas conexões, não sabe por onde começar, tá aí uma grande oportunidade que a gente está oferecendo para vocês. E quem entrou na live, viu a live, se conecta com a gente, que eu vou dar um cupom de desconto de 15%, tá bom? Então, chama a gente, as 5 primeiras pessoas que se conectarem com a gente vai mandar para participar, a gente vai mandar esse cupom para vocês participarem, ter esse desconto pelo Simpla, tá? Então é isso, Débora. Muito obrigada a vocês que estão aí com a gente, conectados. Muito obrigada. Quem for assistir depois também. E chegou até aqui, então, muito obrigada também pelo seu tempo precioso. Que esse conteúdo gere valor para vocês e a gente se encontre por aí. Débora, fecha. Tá mudo o seu áudio. Nada. Obrigada por esteve aqui no vivo, quem vai assistir depois. Continue interagindo no canal, chama Camila, falar comigo, Jim, Débora, com uma bola azul atrás. E desculpa, inconfundível, reconhecível. E seguimos nos esbarrando, né? Muito de explicar. A gente a gente vai se esbarrando e se houver, a gente vai se conectar com certeza. Obrigada a todos. Tchau, gente.
Gente, muito obrigada. Até mais.